Boa noite, amigos da Suno Research. Aqui quem fala é Jean Tozeto, editor de livros da Suno Research e hoje promovido a moderador de live. Essa atribuição nova que estão me dando hoje para conversar com o grande Felipe Tadevald, para os íntimos Waka, e autor de 2 livros. O primeiro livro, 101 perguntas e respostas para investidores iniciantes. Vou até mostrar a capa aqui. E esse livro aqui já está impresso, tá? Infelizmente, em função dos acontecimentos de 2020, nós não pudemos fazer o lançamento formal desse livro em livraria, mas ele já está disponível na Amazon para encomenda. E hoje nós vamos falar do segundo livro do Waka, que é Investir é uma Jornada. Eu ajudei o Felipe a escrever esse livro, mas se ele fosse uma música, eu poderia dizer que ele trouxe a melodia, trouxe os versos, e eu entrei com os arranjos e a partitura. Boa noite, Felipe Tadevald. Um prazer falar com você ao vivo. Boa noite, Jean. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. E na verdade aí o Jean foi o maestro, né, desse livro aí. Ele que foi fazendo os arranjos, né, ali, foi organizando tudo. E o Jean aí que realmente tem uma grande responsabilidade, né, por toda a estruturação aí do livro. Eu entrei realmente mais aí com os insumos, digamos que as reflexões, né, contando um pouquinho da minha história. Mas, assim como no 101 Perguntas e Respostas, o Jean aí foi o cara que conseguiu dar vida, né? Conseguiu ali organizar toda a obra, né? Então, eu agradeço muito aí ao Jean que fez um trabalho sensacional aí. Eu acho que a gente tem que agradecer a Suno Research, que está disponibilizando esse livro gratuitamente. Hoje é dia 21 de abril de 2017, dia de Tiradentes, aniversário de Brasília. O Natal de Roma é hoje também, e esse livro fica disponível gratuitamente até amanhã, dia 22 de abril de 2021. Existe um link na descrição desse vídeo que vai ajudar as pessoas a localizarem o livro, vai entender como faz para poder baixar esse livro gratuitamente, porque isso é um presente da Mãe Suno. Né? Vamos lembrar de novo, 101 Perguntas e Respostas, que é o primeiro livro do Waka, também está disponível na Amazon, tem o link aí embaixo. Então, quem quiser baixar de graça o segundo livro e quiser comprar o primeiro, pode entender que é um descontaço de 50%, né? Está disponível também na Livraria Cultura, Livraria Curitiba, direto no site da editora CLA. Mas, Waka, você lembra como é que nasceu esse livro? Você lembra daquele telefonema que a gente teve logo no começo da pandemia? Uma série de circuit breakers acontecendo e a gente teve uma conversa longa, né? Foi WhatsApp ou foi telefonema? Acho que foi uma ligação pelo WhatsApp, né? Que tu me fez ali. Tava num momento bem turbulento ali, né? Da Bolsa. Aqui na própria Suno mesmo, a gente tava ali, os clientes, né? Muito nervosos e não, enfim, querendo nossa ajuda para saber como se portar mesmo naquele momento, né? Tava bem complicada aquela situação, e aí o Jean, então, veio ali me dar essa sugestão, né, de começarmos aí uma nova obra, um livro, em meio àquele momento turbulento ali, né? Eu tava até meio, confesso, estava meio sem cabeça de pensar nisso, porque era tanta gente ali desesperada, né, enfim, estressada naquele momento. Sim, E a gente tendo que comunicar também, né? Isso. Aquela conversa que a gente teve foi o embrião do livro, né? O livro não sairia naquele momento, né? Mas, como a gente agradece a oportunidade de poder trabalhar, porque isso é um privilégio, né? Em tempos tão difíceis, você poder trabalhar, fazer home office, né? Então, a gente se agarrou no trabalho, né, Waka? Você com seus relatórios, você fazendo as suas lives para tranquilizar as pessoas. Queria destacar também o trabalho do professor Baroni, que ele fez lives incríveis com gestores de fundos imobiliários, né? Todos ali no olho do furacão. E foi um momento, eu diria, histórico, não só para a Suno, foi histórico para a Bolsa como um todo, para o mercado como um todo. Vários investidores
iniciantes passando pelas primeiras tribulações, e que bom que muita gente se fortaleceu junto conosco nesse princípio, né? E então, eu lembro que naquela conversa eu disse que eu ia começar a coletar os seus escritos dispersos, né? Estavam dispersos pelo Twitter, estavam dispersos pelo Instagram, artigos que você escreveu para o site da Suno, artigos que você escreveu para o grupo da Suno no Facebook, né? E a gente começou aos poucos, né? Dispor esse quebra-cabeça na mesa, né? E a gente foi separando os tópicos, encaixando no outro e criando uma sequência, né? Uma lógica de capítulos. E o que aconteceu? A gente identificou as lacunas. Olha, para isso aqui ser um livro de fato, não pode ser simplesmente uma coletânea do que você já escreveu. Você vai ter que complementar para poder dar a liga em todo esse material. Isso já passou alguns meses, eu acho que passou 3, 4 meses depois daquela conversa. E aí você entrou de cabeça nesse livro e você trabalhou com afinco, você se desdobrou, porque você continuou desenvolvendo os relatórios para a Suno, continuou fazendo o seu trabalho de pesquisa e foi encontrando tempo para poder suprimir, né, o que faltava para o livro ficar pronto, né? Então, eu acredito que foi um trabalho de parceria realmente, né? Eu não sei se a Dani, a nossa produtora de vídeo aqui, ela consegue colocar na tela, de repente... Ela compartilhou o sumário, ela compartilhou a tela aqui, né? Ela está com a capa do livro, que é a primeira página desse... Esse é um PDF interno, tá? O livro não é disponibilizado em PDF, ele está pela Amazon, tá? Mas, e conta a história dessa capa aí, Jean. Olha, essa capa também nasceu naquela época do começo do livro, né? Essa árvore, ela fica no limiar da zona rural da minha cidade, Paulínia. Poxa, muito bonito. Sempre no final do dia eu faço uma caminhada ou vou pedalar e naquele dia eu vi essa árvore e o pôr do sol de outono, que é sempre espetacular, e eu senti que ela ia render uma imagem bonita, né? Mas eu estava com um equipamento muito ruim, o celular de bolso, a imagem não ficou boa, eu tive que voltar no dia seguinte, e eu fiz uma espécie de campana, fiquei umas 3 horas ali, eu acho que eu fiz uns 300 cliques até chegar naquele que a gente considerou ideal, né? E essa árvore representa muito, né? Ela começa com um tronco, ela vai com seus ramos e galhos, criando a sua diversificação, e ela vai se equilibrando, né? Você pode reparar que ela não é simétrica, ela tem um equilíbrio orgânico, né? Eu acho que é assim que é a nossa carteira, né, Waka? A gente não pode ficar podando a carteira toda hora, né? Exato. E a árvore tem uma simbologia muito grande, né? Referente a que fica muito adequada, né, a essa estratégia de acumulação de capital de investimento, buscando uma renda passiva, buscando dividendo, porque é isso aí, né? A gente começa ali com uma sementinha, nascendo uma árvore pequena, alguns ramos ali, né, que ninguém dá nada por eles, e conforme a gente vai cuidando dessa árvore, regando um pouco todo dia, né, e com a nossa disciplina, com nossos aportes mensais, a gente vai vendo, então, ela crescendo, e aos poucos, então, ela vai também se ramificando, essa ramificação também é a própria diversificação, né, e a árvore, então, vai crescendo cada vez mais forte, robusta, né, para quem realmente não sai podando ela no começo. Infelizmente, muita gente não tem essa paciência, né, de ver uma árvore crescendo, ou não tem a paciência do tempo necessário, né, e acaba ali podando ou abandonando. E a árvore, eu acho que é uma simbologia, tem uma simbologia aí muito interessante, que faz total sentido aí nessa estratégia previdenciária. Foi realmente muito bem assertiva aí a nossa escolha aí, né, de colocar essa árvore, e a foto ficou muito bonita, assim. E é uma árvore que a gente pode reparar que ela não nasce da noite para o dia, ela leva tempo para se desenvolver. Essa árvore é antiga. Essa árvore é antiga, né? E se você reparar... Quando eu era criança, já tinha essa árvore aí, Jean? Ou não se lembra? Quando eu era criança, eu não reparava nessa árvore, porque não é um lugar que a gente passa todo dia, tá? Essa árvore, ela fica num descampado, ela fica do lado de uma mata, um resquício de Mata Atlântica que tem em Paulínia, né?
E o pessoal faz trilha de bicicleta ali. E quem é de Paulínia vai saber que é a trilha da Macumba. Você entra ali, você fica 2, 3 horas pedalando e não sabe se vai sair. E um dia que eu passei de bicicleta aí perto para fazer essa trilha, eu reparei nessa árvore, né? E se você reparar, assim, os frutos delas estão no chão, são as luzes da cidade, né? Que é o final para quem está no final, um pouco no final da jornada, já consegue ver essas luzes, né? Mas a sua jornada não está no fim, né, Waka? Você vai continuar. Você já chegou no patamar da independência financeira, mas você continua. Eu abordo muito isso no livro, né? Mas quem já me acompanha nas redes sociais sabe que eu, primeiro, na verdade, eu fui buscar o básico, né? Fui investir para ter o básico. Por quê? Porque, onde eu até cito lá no livro, né? Ali, quem lê vai ver logo ali nos primeiros capítulos sobre essa história, que eu tive lá atrás, né? Um problema lá o meu pai perdeu o emprego, né? E tudo mais. Minha mãe também estava com problemas financeiros e de saúde, inclusive. Eu tinha o quê? Eu tinha 17, 18 anos, né? E eu, então, resolvi ali que eu ia mudar, né? Então eu ia mudar. Eu tinha que fazer alguma coisa para mudar, não sabia o que era, não tinha nem trabalho, nem renda, né? Não sabia o que era. Mas resolvi ali com alguns livros que caíram na minha mão, né? O Pai Rico, Pai Pobre, que até eu faço várias citações deles ali, né? Do Robert Kiyosaki, eu posso dizer que foi uma grande inspiração para mim, para esse livro, né? E ali então eu resolvi que todo o dinheiro que eu viesse a ganhar dali para frente eu colocaria pelo menos uma parte, né, para trabalhar para mim, porque aquela situação lá não dava mais, né? E aí eu fui atrás do básico, fui atrás do quê? Fui atrás primeiro de formar então uma carteira previdenciária, uma árvore previdenciária que pudesse pelo menos me dar ali os frutos, né, básicos, para não deixar que eu acabasse morrendo de fome, né, passando fome, tendo aperto, né. Então eu fui buscar uma renda ali em torno de 2 salários mínimos, né, uma renda ali talvez que não fosse capaz de me sustentar plenamente, mas certamente me daria algum conforto, né, para pelo menos ter uma tranquilidade um pouquinho maior de repente tentar um outro trabalho, ou enfim, alguma outra coisa. Enfim, ter aquele básico. E foi assim que eu comecei, né? E aí, conforme eu fui atingindo esses objetivos, conforme eu cito muitos também nas minhas redes, e abordo isso também no livro, eu acho que parar de trabalhar, ele pode fazer muito sentido para quem tem um trabalho que não gosta, né? Um trabalho que é estressante, um trabalho que você não tá te fazendo bem, né? De repente tu tem que pegar aquele principalmente para quem mora em São Paulo, imagino eu, né? Pegar aquele trânsito ali todo dia. Agora até não tanto porque estamos em home office, né? Mas pegar aquele trânsito todo dia, muita gente tem que pegar ônibus, depois ficar num escritório ali preso por muitas e muitas horas, às vezes não faz o que gosta muitas vezes, né? Então para essas pessoas realmente acho que pode fazer sentido desacelerar ou até de repente se contentar com o básico, né? Com o super básico. Ou pelo menos ali quando atingir um patamar de repente de independência financeira, ainda que sejam os primeiros níveis. Mas para mim, como eu tenho um trabalho que eu gosto, né? Eu estou aí envolvido num projeto esse aí com o Thiago, com todos vocês aqui da Suno há bastante tempo. Não vejo sentido então, né, em parar, mas certamente já dá um enorme conforto aí saber que, sei lá, se tudo der errado, a gente tem ali a nossa árvore, né, que a gente plantou aí com muita dedicação, muita disciplina, gerando ali aqueles frutos e também uma sombra, né, que talvez não permita a vida de luxo que muita gente deseja, né, mas eu, como tenho uma vida relativamente simples, não sou um cara que gosto de ostentar, bom, eu nem sequer apareço muito aí nas câmeras, né, então eu acho que profile. esse é um ponto essencial, Aka, né? Já falei isso para você pessoalmente, por telefone, por WhatsApp, vou falar na frente de todos, né? Você é avesso à ostentação. Isso faz de você um influenciador digital diferente, né? Porque a ostentação é um jogo que só tem perdedor, tá? Quem está na crista da onda vai ser suportado por quem vem depois. E se quiser voltar para a crista, vai cometer sacrifícios cada vez maiores de uma forma externalizada, né? Isso não vai contribuir em nada para a independência financeira. Eu acho que um dos passos para você seguir
E acelerar a sua liberdade é você controlar atributos como vaidade, né? Se você sente inveja de alguém, que a inveja é uma coisa natural sentir, tente transformar essa inveja numa admiração e saber o que a pessoa fez para te provocar aquele sentimento que você pode fazer talvez melhor do que ela tenha feito, né? Então você transforma isso numa coisa boa. Eu acho que nós temos que ser responsáveis com a maioria da população que está nos assistindo, né? E são pessoas que de repente não gostam muito do trabalho, mas vamos lembrar que o trabalho é essencial na vida, né? Aquela frase famosa, o trabalho enobrece a alma, realmente, né? Agora, com a independência financeira, não quer dizer que você vai parar de trabalhar, você vai poder trabalhar naquilo que você gosta. De repente, aquilo que você gosta não é tão rentável, mas a sua renda passiva vai poder suprir você nesse sentido, né? Então, às vezes você tem uma atividade artística, por exemplo, que você pode exercer, que você sabe que ela sozinha não vai te manter, mas com a renda passiva que você tem, através de fundos imobiliários e ações que pagam dividendos ao longo do tempo, né? Não é uma coisa rápida, né? Não é uma coisa que acontece em 2 anos, não é uma coisa que acontece em 3 anos, é um plano para 5, 10, 15 anos, né, Waka? Você está hoje com quantos anos? Cara, eu tô com 31. Eu comecei essa jornada aí com 19. E eu, no começo, até também, quem ler ali os primeiros capítulos vai ver que eu cito isso. Eu comecei como a maioria, inclusive, né? Até entrando no canto da sereia do trade, né? Eu fiz ali umas operações especulativas, perdi até saúde naquilo ali, porque eu me estressava muito, mal conseguia dormir, né? É bem complicado. E aí, quando eu achei ali, acho que pelos 19, já pro final de 2009, começo de 2010, eu me deparei ali com uma crônica do Arnaldo, que foi escrita pelo Paulo Portinho, o autor da obra do O Mercado de Ações em 25 capítulos, uma obra sensacional. E aquela crônica ali realmente foi ali um game changer, né? Mudou o meu rumo, porque eu comecei a ver o mercado de outra forma. Eu comecei a ver o mercado como uma forma de financiar minha liberdade mesmo, né? Que as pessoas aprendem, né, que o dinheiro é uma moeda de troca para a gente trocar por consumo, né, por prazer imediato. E conforme eu fui lendo, então, o livro, né, do Robert Kiyosaki, e aos poucos fui me desenvolvendo nesse sentido, fui lendo também essa crônica, né, eu fui vendo que ali era o melhor instrumento que eu tinha conhecido, ou que pelo menos eu estava conhecendo, né, para chegar nessa liberdade, para fazer o dinheiro realmente trabalhar. E ali foi, então são aí mais ou menos 11 anos aí desde que eu plantei essa árvore, né, desde que eu comecei, e cara, a maioria, infelizmente aí, dos amigos que eu tive na época aí, que até começaram junto comigo, ou estavam estudando o mercado naquela época, a maioria caiu fora, a maioria desistiu, porque eu confesso e admito também que não é fácil, exige muita disciplina, muita paciência e muitas vezes é entediante, né? Porque, porra, um jovem ali dos seus 20 anos, o que ele quer? Ele quer pegar o seu dinheiro e usar para comprar um carro, para curtir com a gurizada, né, com seus amigos. Gurizada, eu sou gaúcho, né, então não abandona o palavreado do Gaudério. Então ele quer curtir ali com seus amigos, quer ostentar, né, muitas vezes o jovem ainda está nessa cabeça, né, e se tu falar alguma coisa de riqueza pro jovem, pro cara que está começando ali, ele quer uma coisa rápida. Ou eu não vou, muitas vezes eles repetem, não quero ficar rico de cabelos brancos, né? Isso acho que foi um dos meus maiores diferenciais aí, porque eu aceitava, assim, a ideia de ficar rico com cabelos brancos. Ou a ideia de nem ficar rico, mas ter um certo conforto, pelo menos, uma tranquilidade ali para ficar lá na frente, né? Para me ajudar lá na frente. Então acho que isso foi um grande diferencial. Vale salientar que essa crônica do Paulo Portinho, ele gentilmente cedeu para você poder incluir no livro, e ela está na forma de bônus ao final do livro, né? Não sei se a Dani pode acessar a página de sumário para a gente poder ver os capítulos do livro, né? Porque
não é só a sua história que está nesse livro, né? A gente tem uma espécie de guia, né? Você está sendo o guia da jornada das pessoas também, né? Então, a gente tem aquele primeiro capítulo que a gente já abordou bastante, você contou, mas a gente também comenta sobre a renda fixa, né? Que ela deixou de ser uma forma de investimento, mas ela ainda tem utilidade na composição de reservas de emergência e reservas de oportunidade, né? Nós estamos falando para um público também, Maca, que muita gente, infelizmente, está padecendo com dívidas, né? E é difícil mudar a chave mental para passar de devedor para investidor. Eu acho que a pessoa consegue mudar a chave mental dela a partir do momento que ela está numa situação muito difícil, que ela vê benefício em mudar a mentalidade. Ou a pessoa consegue mudar também por influência de uma autoridade externa, de repente um professor, de repente um pai, um tio, uma professora, e nem todos têm contato com pessoas que possam abrir os nossos olhos para a educação financeira, né? E quando você começou, não havia essa profusão de informações correndo pela internet, era um assunto muito restrito, né, Waka? Até quando tu me convidou, deu a ideia, né, para a gente, de repente, fazer um compilado, uma antologia, né, como tu mesmo disse, desses conteúdos. Um dos principais pontos aí que eu realmente quis entrar de cabeça nisso, com a tua ajuda, óbvio, foi essa lacuna, né, que eu não tive lá atrás. Eu fui achar, na verdade, essa lacuna, entre aspas, umas partes, né, dela, digamos assim, procurando muito e com muita dificuldade e poucas, né? Poucas instruções, poucas referências, poucas autoridades, né? E esse texto do Paulo Portinho, a crônica, foi uma delas, né? Que me ajudou. E eu, cara, quando o Jean me trouxe essa ideia, o pessoal também no Instagram já pedia, né? Cara, por que tu não reúne todas as suas reflexões, ou as melhores, compila tudo e faz uma coletânea, né? Esse livro, se não tivesse o jeito Warren Buffett de investir, não tivesse o jeito Peter Lynch de investir, esses títulos já existem, né? Esse livro poderia chamar O Jeito Waka de Investir e de Ser, né? Porque é a forma como você investe, a forma como você se comporta, né? Controlando o ego, né? Agindo com consumo consciente, né? O jovem, ele quer antecipar muitas etapas, ele quer ser feliz hoje, né? E de repente ele não tem a consciência do longo prazo. É realmente difícil pensar no longo prazo, né? Até porque quando você é jovem, você acha que você vai ter... Você não pensa que você vai perder sua saúde um dia. Você não pensa que você vai decair em capacidade, de repente, intelectual. Você consegue ir para uma balada, acorda domingo de manhã e não tem ressaca, né? A idade chega, né? Eu posso falar isso, eu sou um quarentão, né? Gerei muita madrugada jogando no computador, indo até para festa. Hoje eu não sou um pouco mais realmente recluso aí, um pouco mais caseiro até agora, claro, conta de pandemia. Mas com certeza a gente, quando jovem, acha que a gente vai ser jovem para sempre, né? Ou vai ter essa disposição. Você demonstrar o longo prazo é um desafio, porque o longo prazo parece que não chega nunca, né? E agora isso não exime a pessoa de pensar no futuro. Eu acho que guardar um pouco hoje para o futuro é essencial para as pessoas, né? Você não precisa só viver para o futuro, também está errado, né, Waka? Você tentar guardar todo o seu dinheiro para o mercado. Você tem que saber viver hoje, né? O presente é tudo o que você tem. O seu passado você não altera mais, o futuro não pertence a ninguém. Agora, você talvez não possa controlar o futuro, mas você tem que se preparar para o futuro. Então você tem que separar uma parte das suas economias e levar para o mercado, né? Nós temos capítulos aqui falando de fundo imobiliário, tem uma abordagem como você aborda, né, a análise de fundos imobiliários. Há um capítulo sobre ações, né, os números que contam, né, como você faz uma análise inicial de uma empresa, né? Tem um capítulo sobre Décio Bazin, que você fez um trabalho, né, um backtest com a estratégia do Décio Bazin, e nesse livro você foi além, né? Você adicionou outros componentes que o Décio Bazin não considerou no trabalho dele, né? Você não ficou só no dividend yield, né? Você também analisa PL, o ROI, né?
Uhum. O Décio Bazin, ali, acho que foi uma das obras pioneiras, né, nesse sentido de dividendo, renda passiva. Acho que até quando a gente estava falando ali de, na época, não ter, né, uma referência, e por isso, querendo suprir essa lacuna, né, que eu não tive, eu fui tão de cabeça nesse livro e trazendo também muitos dos melhores conteúdos que eu absorvi e que contribuíram para o meu desenvolvimento. Certamente, Décio Bazin aí, Passa Fortuna com Ações, próprio método Bazin, né, foram fundamentais também para o meu desenvolvimento. E eu acho que, como o Décio Bazin na época ele não tinha tantas ferramentas como a gente tem hoje, né, de análise, até a própria governança das empresas hoje, né, hoje as empresas divulgam muito mais resultados, a gente consegue ter muito mais acesso às companhias, e fora as ferramentas todas tecnológicas, Status Invest, enfim, Suno Você Analytics, já a gente imaginou se consegue... o Décio Bazin tivesse acesso ao Status Invest? Bah, Ele tinha que pegar balanço financeiro no jornal Gazeta Mercantil. E que hoje você tem o loucura, né? Status Invest, né? Não tem que tirar o chapéu para a equipe do Status Invest. Não, com certeza. E assim, a Suno tem um papel fundamental nesse ponto, tá? Eu acho que é de conhecimento público que a Suno tem uma parceria com o Status Invest, né? E da mesma forma que a Suno, ela patrocina a edição e publicação de livros, tá? Porque, vamos ser sinceros, ninguém vive de livro no Brasil, pouquíssimas pessoas vivem de publicar livros, tá? A Suno pode fazer isso, ela age como uma espécie de mecenas, né? De nós escritores, né? Para você, para o Baroni, para mim, para o Thiago Reis também, que ele também escreve, né? Mas a gente tem que entender que os livros, eles não são fonte de renda substancial para a Suno, mas a Suno acredita nesse trabalho de educação financeira, mesmo que a pessoa leia o livro e não venha se tornar cliente da Suno, mas é um papel social importante que a gente cumpre, né? Um agradecimento também para a diretoria da Suno em função disso. E esse site Status Invest, que ele vem em complemento ao fundamentos.com.br, né? São iniciativas que antigamente não existiam. Então, hoje, o jovem investidor ele tem muito mais ferramentas, né? Tem um lado ruim também, o excesso de informação e a informação que circula sem uma curadoria, né? Então, nesse sentido, Sim. Os livros, eles fazem esse papel também de curadoria, de pegar todo o conteúdo, ver o que é relevante, organizar e entregar como fonte confiável de pesquisa. Uhum. E o Décio Bazin não tinha nada disso na época, né? E ainda assim, lendo ali o valor econômico, lendo ali a Gazeta, né? Os jornais, né? Ele lia todas aquelas publicações mesmo em papel. E... O valor econômico não existia na época, tá? Não era valor econômico, acho que era o... Como é que era o nome? Ele trabalhava na Gazeta Mercantil e tinha uma Gazeta revista. Mercantil. Ele também tinha uma revista que ele colaborava, tá? Ele também, o Barsi também colaborava com um jornal, se não me engano, o Diário Popular. Né? Imagina se esses caras tivessem hoje o Status Invest para ajudar eles, né? Seriam, quem sabe, né? Seriam ainda mais geniais, né, do que foram, talvez até tivessem mais sucesso também ainda, já tiveram muito sucesso, né, mas ainda otimizariam ainda mais. É sensacional o trabalho que eles faziam. E eu ali, a gente coloca aqui no livro também, não só, né, como o Jean falou, não só um pouco da minha história, minhas reflexões, né, alguma parte desses conhecimentos, mas muito aí também abordando mesmo as estratégias, né, que eu utilizei, os instrumentos, né, que eu utilizei também de renda passiva, fundo imobiliário, ações, né, como eu escolho ações, como eu escolho fundos imobiliários. O Jean também deu aí alguns insumos dele, né, porque ele, para quem não sabe, o Jean também é um investidor, né, além de escritor, organizador de livros também, né, que ele magistral, faz o trabalho magistral, ele também é investidor. Então o Jean também me deu aí algumas dicas, né, para ir elaborando aí todo esse conteúdo riquíssimo. Eu não sei se a Dani consegue correr com as páginas do livro para, de repente, mostrar algum gráfico. Ela consegue, ela acabou de girar. Aí, ó. Essa é uma versão PDF, amigos, que está para consumo interno da Suno, tá? Por que a gente não pode soltar um PDF na praça? Porque ele vai ser reproduzido sem a nossa permissão, infelizmente, né?
o arquivo eletrônico da Amazon, ele vai rodar nos dispositivos da Amazon, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, embora seja oferecido gratuitamente, nós precisamos ter um controle sobre a obra, né? Então, aqui tem um gráfico interessante, que é a progressão da sua renda passiva até 2020, né? Esse gráfico foi produzido em agosto de 2020, se não me engano, né? Ele já até foi publicado no seu Instagram, se não me engano, tem até o link, né? E olha como é que foi crescendo a sua renda passiva, né? Esse é o poder dos juros compostos. Exponencial. E ali, pessoal, 2020 ele estava ali, acho que, não sei se era agosto, né? Acho que era agosto, já. Agora eu não me lembro, mas ele encerrou. Agosto. Eu vou te falar uma coisa. Eu, né, até nem pude, até de repente valia depois de uma atualização aí, mas esse gráfico ele fechou 2020 quase o dobro, não, 50% acima de 2019. A minha renda passiva ali, ela cresceu 50%, então foi ali ela estava ainda abaixo, né, estava quase ali uns 30% ali abaixo, e ela terminou então 50% acima de 2019, né, então então, Aka, isso aí fica o convite. Essa obra, por enquanto, ela é só um e-book, ela não está em versão física, ela está na Amazon, ela pode ser atualizada sim, tá? Se você conseguir construir um gráfico completando a renda de 2020, a gente atualiza. Para quem já baixou o livro, não se preocupa não, porque vai atualizar automaticamente. A propósito, se alguém ler o livro, tá, encontrar algum caco, um caquinho que seja de digitação, pode comunicar a gente, né? Pode entrar em contato com o Maca no Instagram, pode me procurar também no meu Instagram, o Instagram da Suno, tá? Comunica lá que encontrou algum errinho, a gente faz questão de corrigir, tá? Por mais que a gente leia, releia, faça várias revisões, chega no momento que o nosso cérebro não consegue captar pequenos erros bobos, tá? Mas, Waka, se você atualizar esse gráfico, a gente atualiza também no livro, e quando for feita a versão impressa, possivelmente daqui a alguns meses, tá? Esse livro vai ser revisado novamente, né, pelo nosso amigo Fábio Humbert, da editora CLA, que também é um grande parceiro da Suno, né? Editor também do livro do Bazin, Faça Fortuna, né? Então, olha como é que a gente está com bons companheiros na casa, né? Não sei se a Dani pode progredir para a gente ver mais imagens. Eu acredito que tem um gráfico, esse gráfico aqui é da taxa Selic, né? O histórico da taxa Selic, que a taxa Selic vem decaindo, né? E a tendência é que ela permaneça baixa, tá? Essa é a razão pela qual as pessoas que quiserem investir com retorno, elas vão ter que entrar na renda variável, não vai poder se limitar à renda fixa. Mesmo que a gente considere, né, Gia, que o Banco Central acabe, então, retornando ali esse ciclo de aumentos na taxa Selic, vamos supor, para uns 5%, 4%, talvez 6%. Cara, hoje, o que a gente tem aí de fundo imobiliário, de ações, pagando 6, 7, 8, até mais, às vezes até 10, só em dividendos, né? Tem muita opção, isso sem contar a valorização, né? Então, muita gente assim me pergunta, pô, mas beleza, agora investir com Selic baixa faz sentido, mas se a Selic subir, e eu, durante essa minha jornada aí, eu peguei muito período de Selic 10, Selic 11, Selic 12, Selic até 14, né? Então tu pensa, 14%, 2016 estava 14%. 14,25%. Quem é o maluco? Eles me perguntavam, quem é o maluco que vai botar dinheiro em bolsa com 14% sendo pago sem risco aqui para mim? Eu era um desses malucos. e não me arrependo. Eu comprei em 2015, 2016, Banco do Brasil a R$12, com um dividend yield projetado de mais de 10%. E hoje, se eu pegar ali, que a gente calcular, passa de 15, 20 no yield on cost. Então, essa é a essência, entendeu, pessoal? Hoje, a gente olha a Selic aqui baixa, ainda é fácil de justificar. Na época não era. Podem ter períodos que todo mundo vai querer chamar vocês aí até de trouxa, né? Dizendo, quem é que vai querer investir em bolsa com Selic alta? Mas, pessoal, o efeito da bola de neve do reinvestimento de dividendos, do aporte consistente,
da valorização, né, das empresas, das ações, que pode oscilar no curto prazo, mas no longo prazo elas tendem a crescer. Quando a gente fala de boas empresas, cara, essa soma aí, eu acho que é a mais eficiente de enriquecimento que eu conheço. Talvez acho que empreender, né, seja mais rápido, talvez mais eficiente, mas também é mais arriscado. Mas essa combinação aí é fundamental. 2 pontos. Você falou de yield on cost, que tem um capítulo sobre isso, da importância de você ter um yield on cost, né? Quando você é parceiro de longo prazo de uma empresa e ela cresce, para quem comprar a ação dela lá na frente, pode ser que o dividend yield esteja baixo, mas para você que comprou lá atrás, o dividend yield está muito compensador em relação ao seu preço médio, né? E sobre a Selic, eu não tenho bola de cristal, ninguém tem, né? Quem falar que tem é mentiroso, mas a Selic é muito difícil que ela volte para patamar de 2 dígitos, porque isso aumentaria muito a dívida do governo, tá? O próprio Tesouro Direto, ele tem um Tesouro Selic, se você imaginar o Tesouro Selic a 14% para controlar a inflação, a dívida do governo se multiplica muito. Então, a margem para subir a Selic é muito pequena. É lógico, vai subir um pouco, mas a inflação vai ter que ser controlada de outra maneira, tá? Então, o ciclo, né, aquela fase do Brasil que era o paraíso dos rentistas, isso acabou. Agora o Brasil precisa ser o paraíso dos investidores, e pode ser. E é trabalho nosso, né, trazer cada vez mais investidores para a Bolsa de São Paulo, né, que é a B3, né? Então, esses livros que a gente lança de tempos em tempos, muitas pessoas falam, mas esse é um livro para iniciantes. Sim, para iniciantes, porque o público que não está na Bolsa é maior do que o público que já investe, tá? E sinceramente, esse livro também serve para quem já investe há algum tempo, né, Waka? Perfeito. Até é interessante esse ponto que tu citou, porque, assim, muita gente, apesar de ser um investidor, de certa forma, de longa data na Bolsa, muitas vezes essas pessoas elas não têm, às vezes, essa mentalidade de investidor de longo prazo, de sócio bem consolidado. Ontem mesmo eu estava falando com um amigo meu ali no Discord, né, que é uma plataforma de conversa também online, e ele estava me contando, né, que o pai dele investe, acho que há 40 anos na Bolsa, e ele gosta até hoje de tentar fazer ganhos aí de curto prazo, né? Então, digamos que esse senhor, não sei, acredito que até tenha tido um relativo sucesso da Bolsa, mas digamos que até senhores, né, alguns senhores ou pessoas que têm bastante tempo de Bolsa, tempo de estrada, eles muitas vezes não conhecem muito bem essa filosofia, né, de investir, de se tornar parceiro, de ganhar dividendo. Então, até para investidores mais experientes, esse tipo de leitura pode ser muito importante, não só pela parte ali também da analítica, a gente tem uma parte de análise que a gente mostra como eu faço minhas análises, enfim, de fundo imobiliário. Acho até que a Dani pode avançar bem no livro para chegar num capítulo que tem algum ponto de análise, né? Para a gente poder... Pode avançar bastante, Dani, se quiser. Para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Sobe um pouquinho, Dani. Acho que aí já... Aí, ó, olha só. A gente tem ali, esse gráfico que eu coloquei ali, ele mostra o histórico, né? O histórico das bolsas, das principais bolsas do mundo, né? Então a gente vê. Esse aqui até não me lembro agora se é só dos Estados Unidos, mas quando a gente olha a média. É o mercado acionário dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a renda variável é a linha superior, tá? E os títulos de renda fixa, eles estão nas duas linhas inferiores, né? Esse padrão aqui. E esse padrão se repete no mundo inteiro, Jean. Esse padrão, quando a gente pega as melhores bolsas do mundo, historicamente, as bolsas sempre, no longuíssimo prazo, no longo prazo, foram muito melhores que a renda fixa em rentabilidade real, né? Claro que no curto prazo, quando a gente olha ali num período de 5 anos, talvez 10 anos, ou principalmente 1 ou 2 anos, pode ter realmente o fato da bolsa perder, né, para a renda fixa, mas no longo prazo é equity que geralmente vence. E ali a gente vê, né, um retorno médio de R$ 6,3 por ano, contra a renda fixa ali 1%, 1,9%, né? É difícil você contrariar o que o gráfico está apresentando, né?
Vamos poder porque empresas um pouco mais, Dani? Porque empresas criam valor, né? Empresas investem capital, geram valor sobre aquele capital investido, pagam dividendos, geram caixa, criam empregos, né? Quando a pessoa está comprando uma ação, principalmente ali participando do IPO, ela está financiando a economia real. Ela está criando emprego, né? Isso muita gente não entende. Olha ali o gráfico ali, ó, o gráfico a evolução das ações do Bradesco, comparação com o CDI, né? Muita gente gosta, né, Gia, de dizer assim, mas a bolsa perdeu para o CDI em tanto tempo. Pessoal, a bolsa, ela é uma média, né? Ela é uma média e dentro dessa média, muitas vezes tem empresas ruins. Muitas Sim. vezes essa média, a própria metodologia do Ibovespa, ela já teve muitas falhas e pode hoje ter falhas ainda. A OGX, do Ike Batista, ela já chegou a ter uma das 10 maiores representatividades, ali, se eu não me engano, do Ibovespa. Então imagina, quando essas ações começaram a cair, o que aconteceu, né? Então o Ibovespa, ele muitas vezes, digamos que o Ibovespa muitas vezes ele compra caro e vende barato, né? Porque às vezes quando as ações sobem, quando ela começa a subir, ganhar liquidez, o Ibovespa vai lá e aumenta a posição. Quando a ação lá tá baixa, com baixa liquidez, ninguém quer, ele vai lá e reduz a posição. Então, o Ibovespa, ele até serve como parâmetro para a gente ver a média, mas eu gosto muito mais assim de olhar a performance de empresas individualmente. Então, eu gosto de olhar fundo imobiliário, Eu pessoalmente, tá, eu não dou muita bola, tá, para competir com o Ibovespa. Porque o Ibovespa, por exemplo, nesse ano de 2021, ele está tendo com um desempenho muito bom. As ações estão que acompanham o Ibov, a gente parece que está num pico histórico, né? Pelo menos analisando somente o Ibovespa. Então, o que acontece? Aquele que não quer perder do Ibovespa, e de repente ele tem que botar a pimenta na carteira dele, está comprando risco, né? Então, assim, eu não gosto de ficar falando da minha carteira, tá? Acho que carteira é igual a adega de vinho, você mostra para o amigo que vai na sua casa, tá? Mas, como a minha carteira tem muito fundo imobiliário e ações que pagam dividendos, eu vou reconhecer, nesse ano, a minha carteira não está batendo o Ibovespa. E eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Por quê? No ano passado, quando deu aquela série de circuit breakers, aí a minha carteira ganhou de goleada do Ibovespa, tá? Por quê? Porque é uma carteira defensiva dentro da renda variável. Então, assim, a comparação com o CDI, tudo bem que bater o CDI parece que não é tão difícil, mas essa é a comparação real que você tem que fazer, CDI e inflação, porque é isso que vai garantir um patamar bom de renda passiva para você no futuro, porque você precisa dar valor para o seu dinheiro no futuro. E o Ibovespa ele tem também essa dinâmica, né? Uma carteira de renda passiva, uma carteira previdenciária, que é inclusive um dos focos aqui do livro, ela tem um perfil de ser menos volátil. Então, ela tem ativos geralmente defensivos, que pagam bons dividendos, como o Jean falou. Então, por ter essa dinâmica, né, de menor volatilidade, ativos mais sólidos, ela costuma também subir menos nos momentos de alta. Mas nos momentos de queda é que ela prova geralmente o seu maior valor, porque ela vai cair menos e tem aquele pingado entrando toda hora ali, que é sensacional. Imagina chegar ali, eu fico sempre pensando assim, imagina o cara que compra ações, só tem uma carteira de ações só de, entre aspas, foguete, né? Aquelas ações que não pagam nada de dividendos, estão na moda, né? Os papéis ali meio que estão na moda, e a bolsa começa a cair, e essas ações começam a cair também, caem bastante. Como é que esse cara ele vai fazer quando a bolsa caiu para aportar? Vamos supor que o aporte dele seja pequeno em relação ao patrimônio. Como é que esse cara vai fazer para comprar se ele não, vamos supor que ele não tem uma reserva ali, né, de emergência, de oportunidade? Ele não tem dividendo, aquilo ali não tem dividendo, ele vai ter que rezar para aquela ação subir. E o cara que investe com foco em renda, se a ação cair, o dividend yield dela vai estar aumentando, porque o dividendo é a relação, né, do preço do dividendo por ação e preço por ação. Então ele vai lá e vai comprar mais e vai aumentar sua renda e vai ficar mais perto da liberdade. Então é difícil ter um tempo ruim para o investidor de longo prazo, o investidor previdenciário, porque se o mercado sobe,
ele está ficando, digamos, mais rico, né? As empresas podem estar lucrando mais, dividendo também aumenta. E quando o mercado cai, ele consegue comprar mais por menos, aumentar sua coluna de ativos e aumentar também exponencialmente sua renda passiva. Então é sensacional isso, e acho que isso, se eu pudesse assim resumir minha estratégia, é mais ou menos isso aí mesmo. Sempre dias felizes, né? Dias bons. E no começo, né? No começo, quando você está nos primeiros meses, você não tem aquela renda passiva substancial, né? Ela vem aquele pingado na base dos centavos, dos poucos reais, tá? E isso chega a desanimar. Eu concordo porque eu já passei por isso, você já passou por isso. Já passei por isso. Então, como é que eu acelerei o crescimento da minha renda passiva, né? Quando eu senti confiança, né, que esse era o caminho que eu tinha que tomar, né? Eu migrei um pouco do meu mercado imobiliário para o mercado financeiro. Eu vendi um imóvel. E aí deu um choque de renda passiva na minha carteira, que isso me deu muita tranquilidade. Então, não é todo mês que a gente consegue salvar um dinheiro para o mercado. A partir do momento que você tem uma renda passiva suficiente para comprar um lote cheio de ações, mesmo que você não consiga, mesmo que você não consiga salvar aqueles 10%, de repente 15%, a sua renda passiva vai garantir o aporte do mês. Perfeito. Quando você chegar nesse ponto, praticamente não tem volta. É disso para melhor e para frente, e aí começa a acelerar, né, o processo. É a chamada bola de neve dando a primeira, segunda volta. Até que tu abriu esse ponto, eu em 2016, eu tive ali alguns problemas financeiros, eu não estava conseguindo aportava muito pouco, só realmente por causa da disciplina, e quando eu digo pouco, é pouco mesmo, ali em torno de 200, 300, 400 reais. E, claro que isso, para a realidade brasileira, pode ser bastante, né? Mas para mim, a média ali de aporte estava abaixo. E eu, naquele ano, praticamente a maior parte ali dos aportes que eu fiz das compras de ações vieram dos dividendos. E eu estava ali, mas basicamente, se eu recebia ali, se eu aportava 300, 200, eu estava recebendo, às vezes, 900, mil reais, né? Às vezes até mais de 1.000 num mês em proventos. Então, poxa, isso era o piloto automático, né, que eu costumo dizer. E isso aí, a partir dali, só vai, porque tu vê que essa renda passiva está entrando, tu vai ter mais vontade de aportar mais, de economizar, de ganhar mais, para poder também fazer frente aos dividendos, né? O dividendo, ele não fica calado, se tu tá ganhando mais que ele hoje, pode ter certeza que ele daqui a pouco ele vai buscar o teu salário, ele vai querer ganhar mais que tu, né? A tua carteira previdenciária, quando tu abastece ela, tu tá sempre ali focado nela, com disciplina, aportando, ela vai estar sempre mirando a tua renda ativa e vai querer passar ela, porque é uma bola de neve mesmo. E infelizmente, ali, ao longo desses últimos anos aí também, eu pude também aumentar meus aportes, né? Os dividendos também foram crescendo, e isso foi naturalmente potencializando ainda mais essa snowball, né? Essa bola de neve. Sim, a gente tem que também falar para as pessoas que estão começando agora, né? E de repente, vamos linkar isso um pouco com aquela história de ostentação, né? Que você não faz parte disso, né? Eu até coloquei no prefácio que você é o anti-herói dos influencers. Não é que você é o vilão dos influencers, você não se comporta como eles. Você tem uma pegada diferente, né? Então, às vezes você está começando, você está vendo vídeo no YouTube, você vê gente assim, investidores, né? Comentando da evolução da carteira deles, os caras colocando um aporte altíssimo, né, para a realidade brasileira. Então, assim, poxa, mas eu não posso aportar essa quantidade, eu posso aportar, de repente, 300 reais, tá? Eu acho que muita gente passa por isso, e a grande maioria. Não importa se você só tem 300 reais ou 50 reais para aportar naquele mês. Você tem que pensar o seguinte: o que eu posso fazer de melhor para dar destino para esse aporte? Se você não fizer isso por um volume pequeno, você nunca vai manejar um volume grande. Então, mesmo que você salve pouco, né, no começo, que seja 300 reais, 200, eu não sei, mas procure dar o melhor destino possível, porque isso vai ser uma alavanca para você no futuro. E aprendendo com isso, quando você puder aportar R$1.000, você vai ter o curso certo. Quando virar R$5.000, de repente, junto com os dividendos, né,
Então, assim, você não tem que se comparar com outros, tá? Da mesma forma que a gente não pode ficar se comparando com o Ibovespa, também não é produtivo se comparar com um fulano que é famoso, de repente o vizinho que já está há 10 anos no mercado e você começou agora. Cada um faz o seu caminho, né? Cada um sabe das suas necessidades, cada um sabe onde pode chegar. Não existe um teto que é comum para todos, né, Waka? Você pode atingir a dependência financeira, se você for solteiro, a sua meta vai ser uma, se você for pai de família, a sua meta vai ser outra. Quer morar no interior é outra, quer morar na capital, tem inúmeras variáveis, isso muita gente não entende, né, Gê? Isso. Às vezes a pessoa quer jogar para os outros o seu padrão de vida, e às vezes o padrão de vida dela é muito alto, às vezes ela tem vários filhos, que ela, com razão, quer dar a melhor educação para eles, quer dar melhor saúde para eles, né? Mas isso não é a realidade de todos, né? Nem todo mundo mora também na capital, nem todo mundo já formou uma família, ou às vezes tem gente que nem vai formar, né? Tem gente que prefere não ter filhos, e isso é uma coisa que existe, né? E que, no fim das contas, cada um com a sua própria realidade que vai definir o quanto vai precisar ou não, né? E não tem o certo ou errado, tem a realidade de cada um, né? Cada um sabe onde o calo aperta, né? Não sei se a Dani pode avançar com o livro, nós estamos nos aproximando de 1 hora de live, acredito que estejamos com 50 minutos, né? Você começou sozinho lá em Porto Alegre, né? Os seus colegas iam para a praia, você teve um dia que você ficou sozinho em casa e você foi fuçar lá no... Não, eu não vou contar essa história, as pessoas vão ter que ler, tá? Não dá spoiler, não dá spoiler. E de repente você entrou no time da Suno. Conta um pouquinho como é que você conheceu o Thiago, como é que o Thiago trouxe você para a Suno. Você esperava por isso ou não? Eu não vou dar muito spoiler aqui também, porque acho que a gente cita isso no livro, né? Tem partes ali que essa história é citada. Mas assim, dando um apanhado geral, eu comecei a gostar de escrever sobre investimentos, sobre as minhas reflexões, né? Do que eu tinha aprendido, enfim. E também acompanhar essa evolução de renda passiva, de dividendos, né? Então eu comecei a escrever sobre isso. E eu frequentava alguns fóruns, né, de investidores aí, principalmente de fundos imobiliários. E nesse fórum eu conheci o Thiago, conheci o professor Baroni, isso foi em 2013 para 2014, 2014 para 2015, foi 2014 em geral. E ali a gente debatia, então, muito, né, a gente conversava sobre fundos imobiliários, trocava ideias, comentava, né, debatia sobre estratégias, e nesse papo, então, a gente foi criando uma amizade, né? Depois a gente fez um grupo no WhatsApp, tinha o Thiago, o Baroni, outros investidores também, amigos meus. E certo dia ali, acho que já por 2016, o Thiago estava criando já numa parte embrionária, né, no momento embrionário ainda a Suno, e ele estava ainda fazendo as cartas do Barsi, né? E em determinado momento ali o Thiago estava começando então querendo criar conteúdo para fazer a empresa crescer, né? Então criar conteúdo realmente de recomendações de empresas, enfim, e conteúdos também ali de reflexões, artigos, né? Inclusive o Jean entrou aqui, alguns dos primeiros artigos da Suno foram do Jean, e eu ali nessa pegada também. Certa vez o Thiago me chamou ali para pedir uma opinião sobre alguns fundos imobiliários e me pediu até para dar alguns highlights, né, sobre alguns fundos imobiliários ali. E eu fiz um texto para ele e tal, ele gostou, e ele então me pediu essa ajuda, né, se eu não tinha interesse de começar a ajudar a escrever ali para Suno, né, tanto em artigos quanto em fundos imobiliários, em ações, dando essa ajuda, né, mostrando minha parte analítica, né, também. E ali, digamos que eu comecei a entrar ali de cabeça, né, já em 2017, mas eu, assim, respondendo a pergunta inicial do Jean, eu nunca tive muito essa intenção de ser um profissional de mercado, de ser um analista, ou ser, enfim, alguém aí, um gestor, né, de fundos. A minha estratégia era o quê? O que eu tinha como objetivo para mim era ser uma pessoa
comum que tenha uma renda, seja empreendendo ou até com emprego mesmo, e fazendo cada vez mais a minha renda passiva crescer, até que um momento, se eu quisesse ou não, eu poderia largar outras atividades que eu tinha ou viria a ter e focasse totalmente, então, em sobreviver com essa renda passiva e viver com ela. Eu sou um cara, digamos, que veio do mercado do mercado como investidor, né? Um investidor que se criou no mercado, mas não com esse viés profissional, e sim como um cara uma pessoa comum, né? Que foi investindo, fazendo seus aportes. Antes de trabalhar na Suno, você trabalhava com seus pais num pequeno restaurante, né? Exato, eu tive duas profissões aí principais, né, dois trabalhos, duas ocupações. Uma foi um pequeno restaurante que meus pais tinham, né? Eu ajudava a administrar, eu ajudava a cuidar das finanças. Eu já comecei a gostar ali do mundo da contabilidade, né? Porque eu já analisava empresas para mim mesmo, né? Então isso já me ajudou também até como investidor. E eu também fazia ali, eu tinha um amigo, né, que trabalhava ele era assessor de investimentos, e aí eu, de certa forma, eu também ajudava ali a prospectar e assessorar alguns investidores ali com ele. Mas realmente... Não era uma fonte de renda super valiosa, né? Eram trabalhos comuns. Sim, e exato. A maioria dos brasileiros que estão nos assistindo agora, né, que de repente não precisa falar assim, nossa, eu tenho que ser um magnata para investir na bolsa. Você ajudando seus pais num restaurante, né, pelo que você me contou, você não tinha um salário fixo, era uma porcentagem do rendimento do restaurante. Exato. Então, assim, com todo respeito, não era nada excepcional, não era um salário, não era uma renda de milionário que você tinha. Exato. Então, se você conseguiu, e isso está demonstrado que qualquer pessoa com força de vontade pode também conseguir. É ou não é, Waka? Com certeza. É óbvio que no Brasil a gente tem um desafio muito grande de renda, né? Quando a gente olha que 100 milhões de pessoas vivem com R$500 por mês, é complicado, né, esperar que essas pessoas poupem. Mas existem os outros 100 milhões, né? Existem muitas outras pessoas que felizmente têm a condição de poupar, ou pelo menos têm uma renda um pouco melhor. E essas pessoas que, assim, digamos, estão mais no meu nível, no nível que eu era lá atrás, né? Ganhava ali um salário comum, uma renda comum que até flutuava, né? Óbvio que eu tinha algumas outras fontes de renda ali, mas também nada muito expressivo. Sim. E eu acho que a gente tem, não dá para negar que existe esse desafio estrutural no Brasil, mas a gente sabe também que existe um outro ponto, que é a falta de educação financeira, a falta de planejamento, porque hoje até um cara que ganha super bem, ganha seus 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40, 50 mil para fora, muitas vezes esse cara está endividado, esse cara não tem patrimônio, esse cara não tem renda passiva, então existe uma lacuna aí, né, uma lacuna a ser preenchida. E é muito, muito por isso também que eu abracei o projeto da Suno, que eu estou aqui, né, agora lançando junto com o Jean mais um livro. A gente está inclusive distribuindo de graça nesse livro aí até amanhã. Então acho que isso tudo só me deu forças, né, para abraçar esses projetos e realmente entrar de cabeça ali, dedicando boa parte da minha vida, das minhas horas. A gente comentando isso, não é para a pessoa se acomodar no atual trabalho dela. Então eu ganho pouco, vou investir. Não, eu acho que a pessoa tem que querer progredir no trabalho dela. Isso é fundamental também. Não é nunca se acomodar. O comodismo não vai levar você longe, tá? Mesmo que você tenha um emprego que te pague pouco, mas se você consegue investir, a partir do momento que você que você começa a prestar atenção em como você vai investir melhor, que você começa a ler a respeito disso, que você começa a acompanhar os relatórios. Tem muito material gratuito da Suno, por exemplo, mas mesmo como assinante, isso te faz querer estudar mais, e isso também respinga na sua profissão, né? Essa vontade de estudar mais, se você também levar isso para o seu trabalho, para você se aprimorar, você aumenta a sua renda e aumenta a sua capacidade de aporte. Então, tudo bem, investir por longo prazo pode ser que demore para você ter o retorno em forma de renda passiva,
mas existe um retorno que acontece logo na sequência, que é a sua vontade de evoluir. Perfeito. Exatamente. A pessoa, muitas vezes, ela acha, né, que algumas pessoas, né, acham que, de repente, eu posso ficar, então, aqui ganhando pouco e investindo pouco, porque lá daqui 30, 40 anos eu vou ter uma renda passiva boa e vou estar tranquilo. Óbvio que isso é uma minoria de pessoas que aceitam esse contexto, mas existe. Eu mesmo já pensei isso lá atrás, mas eu acho que, assim, acaba sendo um caminho natural. Tu vai vendo os teus ativos, né, gerando renda passiva, tu vai tendo vontade de investir mais, tu vai estudando mais as empresas, os imóveis, os fundos imobiliários que estão ali por dentro. Eu me lembro que em 2014 eu pegava uma pasta do computador, do notebook, e colocava ali dentro a foto de cada um dos imóveis que estava dentro dos fundos imobiliários que eu tinha. Aquilo ali, de certa forma, me dava uma tangibilidade daqueles ativos que muitas vezes parecem só tickers, né, só códigos ali na tela. Eu sabia que na verdade eu era dono daquilo ali, um pedacinho, né, daquilo ali. Então, eu acho que isso aí tudo vai motivando o investidor para ele a vontade de trabalhar aumenta. A vontade, o investidor que ele pensa no longo prazo, ele cria o hábito de fazer os aportes. A segunda-feira de manhã para ele é um tempo bom, não é um tempo ruim, prazer. Né? É um prazer, porque aí o trabalho passa a ser força motriz realmente, né? E a sociedade tem a ganhar com isso, porque imagina só um médico que sabe operar um coração, de repente ele vai fazer day trade e começa a ganhar dinheiro com day trade, ele para de ser médico. Olha quantas pessoas ele deixa para trás, né? Gente, não ganha, né? Pior que não ganha, só vai perder. 95% das pessoas vão perder dinheiro com isso, né? Então, assim, eu acho que quando você investe no longo prazo para ter construção de patrimônio que vai formar renda passiva, você consegue continuar a sua carreira convencional, né? E você vai crescendo também com isso, né? Waka, estamos aqui batendo o gongo, já recebi aqui o recado para a gente poder encerrar essa live, passou muito rápido, e eu estou aqui já me acalmando, porque no começo estava tremendo nas bases, né? Nunca fui moderador de uma live, e eu fiquei me inspirando um pouco no Baroni. Um abraço para você, Baroni. Um abraço para o Thiago Reis, que abriu tantas oportunidades para mim, para você, para o próprio Baroni, né? Alberto Amparo, cuidando da carteira internacional. Nós temos o Carlo Cauti no Suno Notícias, o Gian, né? Carlo Cauti é o meu colega jogador de Age of Empires. Final de semana a gente tá aí jogando Age of Empires 2. O cara é bom, o cara tem talento, tem potencial. Não me convida para jogar isso, porque eu sou uma negação para videogame. O meu negócio, eu sou pebolinho, eu sou do tempo do jogo de botão. De vez em quando eu jogo ainda com meu sobrinho. Esse é bom também, esse é bom. Mas, Waka, vamos repetir aqui que as pessoas podem baixar Investir é uma Jornada, né? Por que Investir é uma Jornada? É um título. Por que a gente tem esse título, né? Porque isso é um motivo mitológico, tá? Há vários mitos gregos e romanos que tem a história da pessoa que é jovem e ela sai para empreender uma jornada, né? Uma saga, e ela vai conhecendo lugares, conhecendo pessoas, vivendo situações, e ela volta para casa melhor do que quando ela saiu. E quando ela volta, ela compartilha aquilo que aprendeu, né? Então, nesse sentido, você está compartilhando o que você aprendeu, embora a sua jornada continue, né, Waka? Perfeito, aqui o significado literal, né, de jornada, nada mais do que uma viagem, um passeio, uma caminhada, uma andada, peregrinação, giro, travessia, né, estirão. Então, acho que isso aí traduz muito bem todo esse caminho. É um caminho longo, né? Geralmente uma jornada é longa. Muita gente acha que a bolsa é uma corrida de 100 metros rasos, né? Mas não é. Aliás, pode ser, mas não é daí que eu acredito que vão sair os melhores resultados. E eu estou aí, então, nessa jornada. Sei que muita gente está começando, pode estar desanimado agora, porque os dividendos são minúsculos, o aporte também não está alto, a gente está vendo um desafio na economia, né? Pandemia veio aí para atrapalhar tudo,
Mas, pessoal, eu acho que tenho certeza, na verdade, se vocês seguirem em frente, continuarem nessa jornada sem desviar do caminho, sem desistir, mantendo ali o foco. Você tocou no assunto da pandemia, eu acho que é um compromisso nosso também, né? Um compromisso social, né? Pedir para os nossos amigos, aqueles que estão nos assistindo, se cuidarem, né? Continuarem usando a máscara, evitarem aglomerações, tá? Tudo, gente, é transitório, essa pandemia vai passar. Só que o nosso corpo também é transitório. Um dia nós teremos que devolver ele para a natureza, mas que isso seja depois, isso não precisa ser antecipado. É obrigação nossa cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos amigos, tá? Então, vamos se cuidar, vamos esperar a nossa vez de ser vacinado, né? Para a gente poder voltar a uma certa nova normalidade, tá? E vamos incentivar a leitura das pessoas, né? Além do Investir uma Jornada, tem aqui 101 perguntas e respostas para investidores iniciantes e outros livros da Suno, que eu separei aqui, o livro da Gabriela Mosman, Guia Suno Fundos de Investimentos, Rodrigo Weinberg, Guia Suno Small Caps, Professor Baroni, Danilo Bastos, Guia Suno Fundos Imobiliários, e os clássicos do Thiago Reis, Guia Suno Dividendos e de Contabilidade. Olha só o que eu tenho aqui na mão, ó. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui a capa do livro. Poxa. A capa do livro de contabilidade. Isso aqui vai para o meu museuzinho particular. E, essa aí, amigos, é valiosa. Valiosa. Eu vou deixar você encerrar a live com um último recado, Aca. Manda um abraço para a moçada. E qual que é o seu último conselho para a gente poder encerrar hoje? Bom, antes de tudo, só lembrando, né, que a gente está distribuindo então até amanhã o livro gratuitamente. Não sei se a Dani postou aí novamente, acho que ela postou, né? Então, pessoal, aproveitem aí, usufruam, né, dessa obra. Acho que vai agregar bastante, tanto para quem é investidor iniciante ou mesmo experientes aí. Acho que sempre vai agregar, porque tem ali... enfim, eu realmente coloquei muito ali de todas essas reflexões, né, que eu já fiz ao longo desses 11 anos. E acho que vai agregar para todo mundo ali. Tem também um conteúdo analítico bem legal. E a minha mensagem aí para finalizar eu acho que vocês, muitos de vocês, né, estão começando hoje. A gente teve uma guinada muito forte, uma entrada, né, de muitos investidores na Bolsa recentemente, e eu sei que a maioria desses estão agora, podem estar, né, desanimados de ver os dividendos pequenos, ver as coisas não fluindo. E, pessoal, eu passei por tudo isso lá atrás, é exatamente assim, o começo é difícil, a carteira de vocês vai ficar negativa, cedo ou tarde vai ficar negativa em alguns momentos, mas é isso mesmo, nesses momentos de queda a gente tem que aproveitar para regar mais a nossa árvore, né, e colocando então mais esses ativos para dentro da nossa carteira, sempre focado lá no longo prazo, mas sem abrir mão também de viver o nosso presente. Ou seja, eu gosto muito de fazer essa divisão, né? Algumas pessoas acham que é ou viver ou investir. Eu acho que dá para fazer os dois, viver e investir. E aos poucos, quando você menos esperar, o tempo passa, né? Você querendo ou não, você vai ver que a sua árvore ali vai estar muito maior do que você imaginava e talvez aí gerando belos frutos que certamente aí vão te ajudar muito lá na frente, e não só lá na frente, já vão começar desde hoje, desde os próximos anos aí, já ajudar e ver esses frutos já caindo, né, das árvores ali, frutos maduros, acabam empolgando muito o investidor e motivando demais. Então agradeço todo mundo aqui que assistiu a nossa live. Novamente, acho que o livro vai agregar bastante para vocês, espero que sim. Agradeço novamente também ao Jean aí, que me deu essa mão para organizar esse livro, né? Deu aquele toque de arte dele, né? Que ele tem maestria com isso. E acho que espero aí que vocês gostem, aproveitem que tá bem legal o livro. Enfim, uma boa noite para todos e até a próxima. Uma boa noite, pessoal. Boa noite, Jean. E até uma próxima oportunidade.